those rules. Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Hoje eu vou te ensinar uma coisa muito importante, que é como conseguir economizar R$ 2.132.720 a cada 1.000 hectares apenas usando uma simples análise de solo. Garanto que isso vai abrir a sua mente para diversas oportunidades. Pera, imagina só o que esse resultado poderia trazer para você. Reflita um pouco sobre isso. O que isso poderia trazer a seu favor? Muitas vezes, agrônomos, técnicos, produtores vão fazer a interpretação de análise de solo, acabam fazendo o cálculo errado. E essa falha de interpretação e de cálculos e de coleta acaba levando a um cálculo, uma quantidade de adubo completamente diferente, ou quantidade de corretivo completamente diferente do que aquele solo precisa. Deu para entender a lógica como uma simples análise de solo pode gerar grandes ganhos para uma propriedade rural pelo seu serviço? Mas é claro que não é só isso, tem diversos fatores que a gente não pode controlar, como o clima, o relevo, o mercado, o preço dos produtos no mercado. São coisas que fogem ao nosso controle, né? E tem coisas que a gente pode controlar, como o controle fitossanitário, como uma irrigação e, principalmente, o manejo do solo. E se eu te falar que eu já fui igual a você? Há cerca de 7 anos atrás, eu estava me formando na turma 44 da agronomia da Unesp de Botucatu, interior de São Paulo. Quando você se forma, não tem como. A gente sempre está muito cru, né? Está precisando da prática, está precisando realmente consolidar o conhecimento, né? E quando eu me formei foi assim, né? Eu até não tinha um currículo ruim, tinha feito estudos, tinha trabalhado com pesquisa, tinha participado de grupos, tinha feito estágio dentro e fora da faculdade, mas nada disso adianta. A gente sai da faculdade muito cru, porque quando chega no mercado, isso não importa. O que importa é você ter aquele conhecimento, aquela expertise que vai gerar um valor para a empresa que você vai trabalhar ou até para você mesmo se você for autônomo. Por sorte ou não, depois de muito tentar, eu consegui um estágio numa empresa de pesquisa no interior de São Paulo. Cara, foi trabalho demais, mão na massa, levantando o canteiro com a enxada, tratos culturais, adubação no campo, aplicações. Foi muito trabalho duro e aprendendo de fato com a mão na massa. E foi aí que, terminando o meu período de estágio, eu fui convidado a ficar na empresa, fui contratado com o objetivo de me especializar dentro da empresa na área de adubação e fertilidade do solo, que era uma necessidade da empresa na época. Foram muitos anos de muita prática, de muito estudo, de conversa com professores das universidades próximas aí, com professores da USP, professores da UFSCar, da Unesp, tirando dúvida, montando experimentos, montando experimento a campo, a casa de vegetação, em laboratório, conhecendo, praticando, pegando literaturas nacionais para estudar, pegando literaturas internacionais e ficando traduzindo os livros até tarde da noite para poder entender a visão que outros pesquisadores do mundo tinham sobre determinados assuntos. Caramba, ralei essa época, hein? Mas foi uma época de muito aprendizado, eu consegui ganhar muito conhecimento. E durante esse tempo, né, também tive grandes decepções, lavouras perdidas, experimentos perdidos, e eu percebi que os livros são ótimos, mas são guias pra gente, né? Que a agricultura a gente aprende mesmo na prática, no errando, no vivendo, no praticando de fato no dia a dia. E depois de um tempo de trabalho, de ter todas essas experiências, eu pude consolidar meu conhecimento porque eu fui fazer o meu mestrado na Exalc, na USP, em Piracicaba. E foi aí que eu vi mais ainda como tinha gente, né? Eles davam exemplos, né? Como tinha gente fazendo errado, como tinha gente interpretando as coisas da forma errada, fazendo do jeito que achava que era, e na verdade não era bem assim, né? Então isso foi muito importante para consolidar esse conhecimento, para entender as bases científicas de tudo que eu tinha vivido e para ver como tinha gente fazendo errado. E durante esse tempo foi muito difícil para mim também, porque eu estava fazendo mestrado e trabalhando ao mesmo tempo. Muitas vezes eu pensei em desistir, não gosto de falar isso, mas eu pensei em desistir algumas vezes. Mas no final deu tudo certo, né? No final eu fui lá, batalhei, passei por esses desafios, deu certo.
né? Inclusive, eu consegui concluir o mestrado, defender o mestrado e com conceito A em todas as disciplinas. Mas foi aí que, com essa bagagem de 7 anos de experiência em pesquisa, consultoria, conhecendo pessoas fantásticas, fazendo cursos, superando desafios, que eu percebi durante essa jornada toda que tem um monte de gente que era igual a mim. E daí que eu percebi que eu poderia utilizar disso, né, dessa experiência que eu tive, para ajudar essas pessoas de fato. E passar essas principais dicas para você que tem essa dificuldade, que quer conseguir esse conhecimento sem você precisar passar por tudo aquilo que eu passei, encurtando a sua jornada, né? Para você ir direto ao ponto do que é mais importante com a experiência que eu tenho para te passar. Bom, mas vamos para o que interessa. Eu vou te mostrar agora como conseguir uma economia de R$ 2.132.720 utilizando apenas uma análise de solo. Vem comigo então, vou fazer uma captura de tela e eu vou te mostrar na prática como eu cheguei nesse resultado. Bora! Bom, é isso aí. Vamos supor que você tem um talhão de uma área com essa análise de solo que você está vendo aqui, tá? Que é uma análise de solo real, de uma área real, tá? Que eu já trabalhei. E não é uma análise de solo totalmente desequilibrado, é uma análise de solo até que razoavelmente ok, vamos dizer assim. E que foi feita uma amostragem com critério, né? Tudo dentro dos conformes, que isso é muito importante, senão não faz sentido, né? Primeiro, você precisa saber o que vai plantar e quanto quer produzir. O quanto vai produzir, como eu já falei, pode depender de diversos outros fatores, como semente, clima, relevo, entre outras coisas, tá? Então você busca no histórico da área o potencial de produção que essa área tem. Será que essa área já chegou à produtividade que você quer antes? Né? Se ela já chegou é porque é uma área que tem uma aptidão, né? Num clima que tem uma aptidão, se não teve uma mudança climática muito grande, né? Se você tiver um histórico climático, isso é muito bom também. E daí você fala, não, pera lá, se já conseguimos chegar nessa produção aqui, eu acho que eu posso chegar também, né? E vamos lá. Daí você decide que nesse caso você quer plantar milho e você sabe que com a semente X já foi possível produzir nessa área cerca de 8.000 quilos por hectare de milho, ou seja, cerca de 133 sacas por hectare, tá? Daí vem aquele vizinho lá, um colega, e te fala na orelhada, sem ver a análise, né? Ah, joga 2 toneladas de calcário no preparo de solo, mais 400 quilos por hectare de 4,14,8 e 300 quilos por hectare de 20,020 de cobertura, que dá bom. Foi isso que jogou quando produziu 8 toneladas por hectare nessa área da outra vez. Tá? Pode ser até que deu isso mesmo no passado, mas quantos anos se passaram? Será que o solo é o mesmo ainda? Será que vai chegar numa produtividade desse tipo com essa recomendação? O que você acha? Para simplificar a conta, na prática você não deve fazer isso. Você deve considerar o cálcio e o magnésio, o equilíbrio iônico, o enxofre e os micronutrientes, tá? Mas para simplificar, para te mostrar aqui como isso é possível, tá? E para ficar fácil de entender, eu vou considerar apenas nesse cálculo os macronutrientes primários, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, tá? Então, vamos lá, né? Para fins de didática, acho que vai ficar mais simples de você entender. E eu vou considerar também a correção de solo, no caso eu vou considerar com calcário dolomítico, pensando aí que seria um calcário acessível na região que a gente faria essa correção e essa adubação, beleza? Então vamos lá, eu vou utilizar para fazer a interpretação, né? É muito importante que você utilize um boletim técnico para fazer a interpretação. E nesse caso, para te mostrar aqui, para te dar um exemplo, eu vou utilizar o boletim técnico 100 do Instituto Agronômico de Campinas, tá? Que é o boletim técnico usado no estado de São Paulo, por exemplo. E nós vemos que a necessidade de calagem desse solo é de cerca de 2.500, né? 2.500 quilos por hectare. E eu vou fazer a conta aqui para você ver, né? Então, vamos lá para a conta, vou colocar aqui na tela, ó. Saturação de base, que é a V% necessário do milho, segundo esse boletim, aqui no estado de São Paulo, é 70, tá? E temos que pela análise, a saturação de base é 38,41, com uma CTC de 55,20, tá?
Considerando a PRNT, que é a característica aí de reatividade e de potencial de neutralização do potássio, do calcário dolomítico, é de cerca de 71,3 esse calcário que a gente está usando aqui, tá? Então vamos lá. Fórmula da necessidade de calagem. Se você não conhece ainda, você vai aprender agora, né? Vou colocar aqui saturação de base final menos saturação de base inicial vezes a CTC, tudo dividido pela PRNT vezes 10, pensando que os dados fornecidos por essa análise de solo estão, né, principalmente a CTC, o cálcio, magnésio e potássio, fornecidos em milimol cargas por decímetro cúbico. Se fosse centimol, você teria que, para transformar em milimol para usar essa fórmula, você teria que multiplicar os valores por 10, tá bom? Isso fica uma dica extra aí. E vamos lá, daí a gente faz a conta, né? 70 menos 38,41 vezes 55,2, tudo dividido por 713, né? Que vai dar aí 2,44 toneladas por hectare. Vamos arredondar para 2,5 toneladas por hectare, tá? Bom, mas agora vamos ver as necessidades de nitrogênio, fósforo e potássio segundo o boletim, né? Então, lembra, a gente queria chegar numa produção de pelo menos 8 toneladas, né? 8 mil quilos por hectare de produção de milho grão, no caso, né? Então, para isso, né, vamos lá no boletim 100, vou te mostrar aqui, né, nós vamos precisar de, no plantio, vamos separar aqui então a adubação em plantio e cobertura, como é recomendado pelo boletim. Nós vamos precisar de uma adubação de plantio de 30 kg por hectare de N, para 14 mg de decímetro cúbico de fósforo que tem no solo. Para chegar nessa produção, nós teríamos que adicionar no plantio também 90 kg por hectare de P2O5. E esse é o mais importante nessa hora, pois ele vai todo no plantio, tá? O nitrogênio e o potássio ainda vai em cobertura. E para 1,2 milimol carga por decímetro cúbico de potássio, nós vamos precisar jogar nesse solo 50 kg de K2O no plantio, tá? E olha, essa proporção NPK 30, 90, 50... né, um 4,14,8, como recomendou o colega lá, o vizinho, cairia muito bem, né? Mas aí vamos ver o preço dos fertilizantes, tá? E vemos um 4,14,8, né? Só para lembrar, esses preços que eu estou colocando aqui são preços reais que foram estimados pelo Agrianual 2019, tá? Então, isso é tudo baseado no que aconteceu realmente aí de 2018 para 2019, né? Então, esse é um preço comum de mercado no 4,14,8. Tá, que eu resgatei para você aqui para ficar mais próximo da realidade possível, né? Então, R$ 995 a tonelada, segundo o Agrianual 2019. Mas uma fórmula quase equivalente disponível também, segundo o Agrianual, como todos os fertilizantes que eu vou citar aqui, é o 4,30,10, que ele é mais concentrado e ele custa mais caro também, R$ 1.435 a tonelada, tá? Opa, vale a pena. Sem falar que vou precisar jogar menos adubo e assim eu tenho que parar menos para carregar a plantadeira, né? Se você já fez esse procedimento, você sabe que quanto mais concentrado o adubo, menos você tem que parar para encher a plantadeira, e daí você ganha tempo, você, enfim, né, o custo operacional cai, e não vamos nem colocar isso aí na conta, tá? Esse serviço a mais, esse tempo a mais, não vou colocar isso na conta porque não vai precisar, você vai ver, tá? Então, divido os 90 quilos, né? Vamos focar no fósforo no plantio, que é o mais importante porque ele vai todo no plantio, tá? 90 quilos de P2O5 pelos 30% de P2O5 do adubo e multiplico por 100. Para fazer um cálculo rápido, eu tenho que preciso para suprir isso 300 quilos do adubo 4,30,10, tá? E com isso temos 300 quilos do 4,30,10, fazendo a regra de 3 resumida, né? Por que eu vou fazer essa regra de 3 resumida? Eu vou fazer para saber se eu estou jogando 90 kg de P2O5 com esse adubo, ou seja, 300 kg desse adubo, quanto que 300 kg desse adubo eu estou jogando de N e de K2O também. Então vamos lá. 3 vezes 4, porque eu pego esse 300 e divido por 100, dá 3, né? Por que por 100? Porque são porcentagens das concentrações do adubo, tá? Vezes 4, que é 4% de nitrogênio, eu estou jogando 12 kg por hectare de nitrogênio, né? Vezes 30, né, do P2O5, 90 kg por hectare de P2O5, e vezes 10 do K2O, eu estou jogando 30 kg por hectare de K2O. Tudo no plantio, tá? E de fato está faltando aí um pouco de N e um pouco de K2O, segundo a recomendação, mas o fósforo já foi todo lá. Então eu posso estar complementando esse N e esse potássio em cobertura, né? Claro que isso conhecendo a área, conhecendo a estratégia, o preço de mercado e tal, mas só para a gente fazer uma conta aqui, para a gente chegar aí o mais próximo possível dessas 8 toneladas por hectare aqui de produção, né?
Então vamos considerar um solo com uma classe de resposta média, tá? Que segundo o boletim 100 seria um solo ácido que será corrigido com plantio esporádico de leguminosas, tá? Então é um solo que de vez em quando planta uma leguminosa ali, né? Então ele tem uma classe de resposta média, tá? Por que eu preciso saber isso? Porque eu preciso saber isso no boletim para poder indicar qual que vai ser a minha recomendação de adubação de cobertura, tá? Então o fósforo já foi todo no plantio, vamos ver o nitrogênio e o potássio que vai em cobertura. Para o mínimo de produção de 8.000 kg por hectare, temos que adubar nesse caso então com 90 kg por hectare de nitrogênio e considerando o teor de potássio no solo para essa produção, 60 kg por hectare de K2O. Mas podemos somar nesse caso, como eu falei, o nitrogênio que não foi no plantio e era recomendado, ficando 104 kg por hectare de N e descontando o K2O que foi a mais no plantio. Não, na verdade não, e adicionando o K2O que foi a menos no plantio também, ficando 78 kg por hectare de K2O. Isso não é obrigatório, tá? Mas vai aí, como eu falei, da sua sensibilidade e eu prefiro contar para aproximar ao máximo do valor que a gente quer chegar, tá? Bom, dá para usar nesse caso o adubo de cobertura sugerido, o 20-0-20. Se eu usasse o 20-0-20, se eu jogasse 104 kg de N por hectare, eu teria que jogar 104 kg de K2O também. Muito a mais que a necessidade real do solo, que seria, né, do solo, da cultura, da produção, que seria 78 kg por hectare de K2O, né? Então já não é um adubo que ia dar muito certo nesse caso, tá? O que eu faço então, né? Uma estratégia possível seria eu jogar o 20-0-20 pensando no potássio, né? E depois completar com uma fonte de nitrogênio puro. No caso eu escolhi aqui a ureia, tá bom? Então vamos lá. Então fazendo a regra de 3, tá? 78 kg de K2O dividido por 20 vezes 100, eu tenho que eu vou precisar usar aí 390 kg por hectare do 20-0-20, que podemos arredondar aí. Vamos colocar 400 kg por hectare para não ter número quebrado. Já que essa recomendação de produção varia de 8 a 10 toneladas por hectare, segundo o boletim 100, a nossa meta é chegar nas 8 esse ano, né? Com isso estaremos jogando também, né, fazendo aquela mesma regra de 3, 4 vezes 20, 80 kg por hectare de N, né? Então 80 kg por hectare de N e de K2O. Faltando 24 kg de N por hectare ainda para suprir aquela necessidade. Utilizando 50 kg por hectare de ureia, né, estaríamos jogando metade de 45% de N, que é a quantidade de N que tem a ureia, ou seja, 22,5% de N, já praticamente completando a quantidade necessária. Vamos ver como ficou a análise econômica em comparação ao outro manejo? Vamos lá então. Essa aqui é a planilha que eu usei para fazer a conta, tá? Planilha Abreu de Respeito, cálculo fácil de nutrientes no solo. Eu coloquei aqui, né, todos os dados lá que eu te mostrei. E vamos ver lá então o que eu realmente quero te mostrar, a análise econômica que eu fiz aqui, né? Olha só, pedi para você anotar, né? Então aqui eu coloquei um preço também segundo o agrianual, tá? Segundo o agrianual eu cheguei nesse valor aqui de R$ 30,55 a saca do milho, pegando de janeiro a julho, né? O agrianual traz as médias de preço da saca de 60 kg de milho em 2018, tá? De janeiro a julho, em São Paulo, né, ele traz uma média de 35,66, em Paraná 28,99, em Goiás 26,24 e no Rio Grande do Sul 31,33. Eu fiz uma média deles aqui e cheguei nesse valor aqui de R$ 30,555, tá? Para ficar o mais próximo da realidade possível para você aqui, tá bom? Com os dados reais, como eu tinha falado. E aí eu fiz essa análise econômica, né? Então eu peguei aqui, você vai ver nessa parte de cima aqui, né, a comparação do que o vizinho, o colega, né, disse lá, né, sem assistência, né, o produtor sem assistência, o produtor sem a interpretação correta da análise de solo, aquele chute lá do colega, né? Joga 400 kg do 4,14,8, 300 kg do 30,010 e 2 toneladas de calcário dolomítico por hectare. Comparando com a recomendação que a gente está fazendo a conta aqui, que é 300 kg por hectare no plantio do 4,30,10, 400 kg por hectare do 20,020 em cobertura, mais 50 kg de ureia e 2.500 kg de calcário dolomítico, né, para a gente atingir a produtividade desejada. Né? Então vamos lá, comparando, vamos pegar primeiro esse aqui, né, o do vizinho, do colega lá.
essa recomendação aqui, ela tem um dos principais limitantes nesse caso aqui, além do calcário dolomítico, né? Então eu descontei aqui 1.000 toneladas por hectare por causa de uma calagem ineficiente, tá? Eu acho que fui até conservador nesse desconto. Então aqui, ó, eu fiz as contas e os nutrientes realmente não foram suficientes, né, para chegar no resultado, tá? Segundo o Boletim 100, se a gente pegar esses valores aqui, né, nós não teremos o suficiente de nitrogênio, nem de fósforo, nem de potássio, tá? E segundo o Boletim 100, com essa recomendação aqui, uma produção estimada com essa análise de solo seria de cerca de 3.000 quilos por hectare apenas de milho, tá? O que seriam em torno de 50 sacas, tá? Com 50 sacas, né, fazendo a conta, eu coloquei as fórmulas aqui, você teria um ganho de R$ 1.527,75 por hectare, com o preço da saca que eu coloquei ali, sendo um gasto em adubação, com essa adubação aqui, corretivo e adubo, né, de 1.179, tá bom? E isso iria sobrar apenas R$ 348,75 por hectare, que muitas vezes não dá para comprar nem a sua semente direito, tá bom? E isso com certeza acarretaria um prejuízo, sem contar a hora máquina, mão de obra, controle fitossanitário, etc. Tá bom? Então não teria um sucesso muito legal aqui, tá? E olha só que interessante, aqui nós gastamos R$ 1.179 com adubação e aqui nós gastamos R$ 1.532,53 com adubação, tá? Mas vamos avaliar aqui, né? Gastamos mais, será que vai ter lucro nesse caso, né? Aqui nós fizemos adubação coerente para chegar aqui em 8.000, pelo menos 8.000 quilos por hectare de produção de milho, grão, tá bom? Isso daria cerca de 133,3 sacas de 60, né? No preço levantado no agrianual, daria um retorno de R$ 4.014 por hectare. E retirando o gasto em adubação, sobraria para as outras operações e a lucratividade por hectare R$ 2.481,47 por hectare. Ou seja, aumenta muito mais as chances de ter lucro. E agora eu vou te mostrar o que eu vim para te mostrar aqui nessa aula, né? Além de você aprender aí um pouquinho sobre como faz a interpretação, te mostrar aqui a diferença, né? Aqui eu fiz a diferença entre 2.481,47 e o que sobrou na outra recomendação, 348,75. Né? Então, esse mesmo produtor, com essa diferença do lucro, tá? Do lucro não, no caso aqui da diferença do que rendeu descontando o gasto em adubação, né? Do faturamento descontando o gasto de adubação, né? Do rendimento, daria R$ 2.132,72 de economia por hectare, né? E olha só que legal, um comentário que eu coloquei aqui, né? Com 2 hectares que você mostra para o produtor que você pode ganhar fazendo a adubação correta, né? Com 2 hectares você já paga muito bem um agrônomo, né? Uma consultoria de um agrônomo e uma visita de um agrônomo e sobra, tá bom? Com 2 hectares apenas já vale a pena, né? Para pagar o agrônomo e sobrar. E daí eu fiz a estimativa aqui, para 20 hectares, você já teria uma economia nessa diferença aí de recomendação correta de R$ 42.654,4 por 20 hectares. A cada 80 hectares, R$ 170.617,6. E a cada 1.000 hectares, como eu te prometi, tá te mostrando nessa aula, né, com uma análise de solo simples, repetindo, considerando só nitrogênio, fósforo e potássio, os macronutrientes primários, tá? Isso pode ser otimizado com os micronutrientes, com enxofre, com cálcio, magnésio e tudo mais, mas só com eles você já vê aí uma diferença que chega a cada 1.000 hectares, o que eu te falei, de R$ 2.132.720, tá? E aqui eu coloquei, né, se for uma área realmente muito grande, dependendo do estado, né, pode ser essa área pode ser pequena para alguns estados, mas pode ser grande para outros. No Brasil, né, varia muito o tamanho aí das propriedades, mas poderia chegar aí até 106 milhões, né, de economia, né, ou no caso aqui, você teria realmente lucro e não prejuízo, como nesse primeiro caso aqui, que foi uma recomendação chutada do vizinho, aquela coisa que não tem uma base científica
uma base de experimentação, de anos e anos de estudo, no caso aqui do boletim técnico do pessoal do IAC. E temos outros boletins muito competentes, de uma competência muito grande aí de gerar um resultado positivo desse tipo. Beleza? E agora eu quero te mostrar outra coisa rapidinho aqui, só para você ter uma ideia, né? Eu fui lá, né? Eu tinha feito essa análise assim bem rapidamente, eu cheguei nesse resultado. Eu falei, não, e se eu tentasse otimizar, né? Para otimizar, eu troquei o 20020 por cloreto de potássio e aumentei a dose de ureia, tá? Só com essa mudança, eu já subi de 2.132.720 reais por hectare, eu consegui subir mais ainda para 2.207.270 reais a cada 1.000 hectares, tá? E por que eu estou te mostrando isso? Eu estou te mostrando isso porque é muito importante que o agrônomo, que o técnico agrícola, que o produtor rural consiga tomar essas estratégias na hora de fazer a adubação, na hora de escolher o adubo, tá? Porque isso vai trazer a rentabilidade de fato para conseguir ter lucratividade na produção agrícola. Beleza? Olha só a oportunidade que você, produtor rural, técnico agrícola, engenheiro agrônomo, pode estar perdendo de produzir mais eficientemente e ganhar dinheiro. Você, agrônomo, pode usar isso. Você que pensa em prestar assistência técnica, consultor, pode apresentar esses cálculos, né, para um produtor rural. Será que ele não ia gostar? Será que ele não ia ver valor no seu trabalho? Né? Com certeza, eu tenho certeza que isso iria ajudar a ele a entender a importância desse trabalho que você faria com ele para a interpretação de análise de solo. Ou você que é produtor, fazendeiro e quer aumentar sua receita, quer ter lucratividade de fato, quer ficar no positivo, fechar o ano no positivo, ou ter uma lucratividade ainda maior, né? Esse conhecimento com certeza é um conhecimento que literalmente vale 2 milhões de reais, não acha? Infelizmente, meu tempo aqui está acabando. Eu queria poder contribuir com você com todo o conhecimento de fato que eu tive em todo esse tempo de trabalho, de estudo, né? Mas seria muito difícil transformar, até anotei aqui, eu fiz as contas, ó, eu já estudei e trabalhei nesse tempo todo cerca de 17.472 horas, né? Então seria muito difícil que eu conseguisse falar todo esse conhecimento para você aqui, passar tudo para você em menos de 1 hora, como é esse vídeo aqui, tá? Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você. Eu consolidei todo esse conhecimento que eu estou te falando em um curso, em um treinamento, que é a especialização ADR, Agro de Respeito, em interpretação de análise de solo e matéria orgânica. Esse curso, o objetivo dele é proporcionar para você todo o conhecimento que eu adquiri com livros, na prática, e com certeza é um encurta caminho para você. Esse é o caminho que eu adubei e preparei para você, tá? E com esse curso não passará as mesmas dificuldades que eu passei, pois eu vou orientá-lo, tá, de forma prática e fácil a fazer uma interpretação de análise de solo de respeito, tá? Com assertividade, pode ficar tranquilo. Isso também com todos os principais conceitos de matéria orgânica, que esse entendimento vai te fazer cuidar do seu solo a longo prazo, tá? Para cuidar do equilíbrio do seu solo, da construção da fertilidade do seu solo a longo prazo, que isso é muito importante hoje, né? Não ficar mais só na visão do adubar, produzir, mas pensar na construção da fertilidade do seu solo. Esse realmente é um diferencial que você vai aprender comigo. Mas eu já vou te avisando que, por questões, né, para conseguir atender realmente o público, eu não quero que tenha uma turma muito grande, tá? Então vai ter um limite de vagas. Um limite, no caso, de 120 vagas no curso, tá? Então, as primeiras 120 pessoas que adquirirem o curso, depois disso, eu vou fechar o carrinho e não vou vender mais, tudo bem? E agora eu vou falar para você aqui um pouquinho dos módulos do curso, o que você vai aprender realizando esse treinamento, tá? Então vamos lá, com o curso você vai aprender a interpretar análise de solo e terá uma visão crítica sobre o assunto, e o curso será dividido em 6 módulos, tá bom? Então o módulo 1, esse módulo, tá, ele é muito especial, ele é o primeiro, pois ele te ensinará as ferramentas necessárias para persistir na vida e ter sucesso na sua vida profissional, tá? Ele é um módulo de mindset, um módulo transformação de mindset, é muito importante, tá? Se eu tivesse só o conhecimento técnico, sem o que eu aprendi, com o que eu vou te passar nesse módulo, eu não teria tido força, persistência para chegar aos objetivos que eu cheguei, tá? O módulo 2, já entramos mais na parte técnica e prática, né, que é o módulo Destrinchando Análise de Solo.
Nesse módulo eu vou pegar uma análise de solo, examinar junto com você cada item, cada cantinho, cada número e te ensinar como tirar o máximo de informações possível dela. No módulo 3, aí nós vamos na mão na massa mesmo, né, fazer conta, que é a recomendação na prática de adubação e calagem, né, que é um pouco do que a gente viu nessa aula aqui, só que de uma forma mais aprofundada. No módulo 4, você viu a planilha que eu te mostrei no aulão aqui, né? Essa planilha é a planilha ADR, Agro de Respeito, que vai te facilitar muito a vida aí para fazer a interpretação de análise de solo, joga os dados lá, já te dá várias informações e ela é altamente, né, totalmente customizável para você adaptar para a sua realidade. O módulo 5, tá, que é uma grande novidade aí, que é a análise financeira de adubações e calagens, tá? Então mais ou menos o que a gente fez hoje de uma forma mais aprofundada também, só que já levando em consideração não só o aspecto técnico, como o aspecto financeiro, tá? O módulo 6 é um módulo sobre saúde no solo e matéria orgânica, tá? Que ele é praticamente um curso completo, que ele está inserido dentro deste curso de interpretação de análise de solo para você poder tomar as melhores decisões para manter a fertilidade e o equilíbrio do seu solo, saúde do seu solo a longo prazo, tá? Como bônus, tá? O que você vai ganhar como bônus? O curso Excel básico para intermediário, para você conseguir customizar a planilha DR e também fazer suas próprias planilhas. Você vai ganhar o Guia Prático de Adubação e Calagem, tá? Que é um PDF que você pode imprimir, deixar na sua mesa lá para interpretar rapidamente a planilha e mais um monte de links e informações diversas aí que você vai poder estar acessando, que vai complementar o seu estudo, tá bom? Olha só, e tem esse módulo extra, que eu nem sei se ele deveria ser extra, porque ele é super importante, que vai ser um módulo sobre vendas, tá? Vendas no agronegócio. E por que ele é super importante? Porque não adianta nada você ter todo aquele conhecimento técnico, você saber fazer, se você não sabe como abordar um cliente, abordar um produtor rural e completar a sua venda, ou vender a sua imagem, a sua ideia como um consultor, ou vender ali o seu pacote de serviços, o seu produto ou a sua capacidade de interpretação de análise de solo e entendimento do assunto que vai garantir a fertilidade do solo dele a longo prazo. E além disso você vai ganhar o acesso exclusivo ao grupo de alunos no Facebook e o preço desse conhecimento deveria ser altíssimo pelo resultado que ele vai trazer para você e pelo tempo que eu demorei para chegar nesse resultado, pelos anos de estudo e prática, né? E como foi dito antes, esse conhecimento deveria valer no mínimo milhões de reais. O custo desse curso é de apenas 87 centavos por dia. Se você multiplicar por 365, você chega no valor do curso atual. Barato, né? Ou seja, R$ 317,40. É só isso, não é isso todo mês. Ah, é todo mês que eu vou ter que pagar isso? Não, é uma vez só. É uma vez só, você ainda pode parcelar e tal. Tem todas as formas de pagamento lá da Hotmart. E eu preciso te dar um outro aviso, tá? Eu não sei até quando vai ficar esse valor. Eu não sei quanto vai custar esse curso na próxima turma, nem sei quando vou lançar uma próxima turma. Então aproveite, são só 120 vagas e o carrinho vai ficar aberto aí só por 5 dias, tá bom? E se antes desses 5 dias completarem essas 120 vagas, eu vou fechar o carrinho porque realmente eu não posso atender com qualidade mais do que isso por enquanto, tá bom? E quando eu falo para você aproveitar logo essa oportunidade, eu tô te falando isso como uma dica mesmo, porque nas últimas semanas, cara, olha, sinceramente, tá? Sinceramente, muita gente tem entrado em contato comigo via WhatsApp, via Instagram, via e-mail perguntando do curso. Pô, e o curso? Não vai mais oferecer o curso e tal? Agora tá sendo realmente lançado o curso, tá? E essas pessoas aí estão todas ligadas, estão todas na lista, receberam, imagino que a maioria delas está acompanhando o vídeo hoje, né? Então são pessoas que tenho certeza que vão participar porque já estavam esperando, né? Então se você não estava sabendo, realmente aproveita aí para você não ficar de fora dessa oportunidade. Antes que você pergunte, o curso tem certificado? Sim, o curso é 100% online, você pode ver da onde você quiser, então você consegue encaixar isso no seu dia, tá? Ele gera certificado, você vai sair ali como especialista DR em interpretação de análise de solo e matéria orgânica. Daí você vai falar, ah Diego, mas eu não tenho tempo para fazer o curso, né? Não se preocupe, as aulas elas variam aí de 3 a 10 minutos, tá? Então você consegue fazer aí um pouquinho por dia, faz um pouco depois do almoço, faz no final do dia, e as aulas são divertidas, são objetivas, não são maçantes, né? Não são aulas longas. Então eu separei em aulas pequenas e bem objetivas para você poder fazer, mesmo que você não tenha tempo.
E além disso, o curso ficará disponível por 2 anos. Mas se você achar que esse curso não é para você, que você já tem essas informações, ou que você não vai aplicar essas informações, não tem problema, tá? Ignore essa oferta. Agora, se você está em dúvida se esse curso é para você ou não, tira sua dúvida agora, tá? Inscreva-se, vai fazer, garanta a sua vaga. Você tem 7 dias para você experimentar o curso e caso você se arrependa, você pode estar pedindo, né, dentro desses 7 dias, tem essa garantia para você mandar um e-mail para mim ou solicitar via plataforma ou mandar um e-mail para mim solicitando o reembolso. E eu te devolvo todo o dinheiro sem problema nenhum, sem te perguntar nada, sem nenhuma burocracia. A minha mensagem final para você é a seguinte: agora você tem 3 caminhos que você pode seguir. Número 1, você ignora a oferta, fica parado, estagnado, é uma opção que você tem. Número 2, você ignora a oferta e você escolhe passar por todas as dificuldades que eu passei, por todos os caminhos, tenta passar pelas coisas que eu passei, tenta lá na tentativa e erro aprender, né? E todos esses 7 anos aí que eu tive de experiência, você tenta aprender na marra para você chegar nesse conhecimento, tá? Lembrando que a sua dor que você tem hoje é a mesma que eu tive há 7 anos atrás, então é possível você fazer isso, tá? De repente daqui a 7 anos você tem esse conhecimento, né? E a última opção é você se inscrever no curso e conseguir encurtar esse caminho e começar a aplicar esse conhecimento como produtor, como consultor, como empreendedor rural, tá? E com isso chegar mais rápido no sucesso aí na sua carreira. Ah, lembrando, o carrinho só ficará aberto até terça-feira, dia 19. Isso se não lotar as 120 vagas até lá.